Escolher o investidor certo para o seu projeto é uma das tarefas mais importantes que você tem, principalmente quando a gente está falando de investidor anjo, quando a gente está falando das primeiras pessoas que vão acreditar no seu projeto. Você acredita no seu projeto, senão você não estava trabalhando nele. E se você quiser que o seu projeto perdure, é importante entender: escolher o investidor errado pode ser o começo do fim da jornada deste projeto. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Aces Inovação e estou gravando esse vídeo para compartilhar com você algumas estratégias e pensamentos para você entender se o investidor que você está pensando em fechar negócio é de fato o investidor certo para você. Nesse vídeo, eu vou te trazer algumas considerações que você tem que fazer sobre o momento do seu projeto, vou te dar algumas dicas de como entender esse investidor e também algumas dicas de como manter o relacionamento com ele de maneira saudável ao longo dos anos. Vamos lá? Primeira coisa, vamos entender o momento do seu projeto. Denis, qual é o momento certo de eu buscar um investidor? Primeiro, você tem que avaliar o valuation do seu projeto. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo onde eu explico como que se calcula valuation. E aqui é importante dizer, o valuation é um dos assuntos mais complicados e polêmicos de se tratar. Neste vídeo, eu vou falar muito de sociedade, mas esses dois vídeos se complementam. Especificamente falando do roadmap do seu projeto, da jornada do seu projeto, a gente entende que o momento certo de você buscar um investidor é quando você consegue responder 3 coisas sobre o seu projeto. Primeiro, você sabe objetivamente para onde você vai. Isso é estratégia. Quais são os objetivos que você quer alcançar em 1, 2 anos, se a gente estiver falando de um projeto early stage, um projeto em estágio inicial. Segundo, você sabe o quanto que essa estratégia vai te custar. Você tem um plano e você tem um orçamento atrelado a esse plano. Você sabe que você precisa ir para um determinado local, atingir um determinado objetivo, e você sabe que para chegar lá, você precisa investir tanto no projeto A, tanto no projeto B, tanto no canal A, tanto no canal B. Você tem a estratégia e você tem um planejamento, você tem um plano. A terceira coisa, que é tão importante quanto a estratégia e o plano, é saber efetivamente quanto que isso vai te custar. Então, vamos lá? Você sabe para onde você está indo, você tem uma estratégia para o seu negócio, você sabe como executar essa estratégia, você tem um plano e esse plano tem um orçamento educado. Você sabe quanto que você precisa para poder tocar esse projeto. Se você tem essas 3 coisas de maneira educada, uma boa estratégia, um bom plano e um bom orçamento, você está pronto para conversar com investidores e entender e defender a sua estratégia, o seu plano e o seu orçamento. Se você não sabe para onde vai, se você não sabe por onde você vai passar e se você não sabe por onde custa, você não deveria estar pensando em conversar com o investidor nesse momento. Você não vai passar das primeiras 3 perguntas que ele vai te fazer. Tá? Você tem que saber para onde você vai, você tem que saber por onde você vai passar e você tem que saber quanto custa. Estratégia, planejamento, orçamento, ok? De posse dessas 3 coisas, você pode conversar com o investidor. E vamos imaginar que você conversou com alguns investidores e você tem boas ofertas na mão. Para cada investidor, é importante que você tenha resposta para 3 perguntas hiperobjetivas. Primeiro, além da grana, esse investidor consegue trazer know-how para o seu plano ou acelerar o seu plano através de networking? Ele consegue, além da grana, fazer você ir mais rápido com know-how ou networking? Essa é a coisa 1. É isso que define smart money, né? Dinheiro você consegue no banco. Agora, apoio na estratégia, apoio no plano, você consegue com bons investidores que têm geralmente experiências empreendedoras, uma rede de relacionamento, um know-how para conseguir imputar no seu projeto e fazer você chegar em 6 meses onde você demoraria 2 anos para chegar. Essa pessoa é a pessoa certa para o seu projeto. E aqui é importante de você entender, a pessoa que deve investir no seu projeto, ela tem que trazer know-how e networking atrelado ao dinheiro. Se ela trouxer só dinheiro, você tinha que estar conversando com o banco, você não tinha que estar conversando com o investidor.
Segunda coisa, e é uma das coisas mais importantes de você entender. Esse investidor, ele já investiu antes em alguma startup? Se não, tem alguém assessorando esse investidor? Vamos dizer que seja o seu primeiro projeto. Se também for o primeiro investimento do investidor, é a chance, é a receita para vocês terem problema. Por quê? Porque nem você nem ele tem uma noção clara das responsabilidades e papéis do investidor e do empreendedor. Se esse investidor já investiu anteriormente, uma das melhores práticas que você pode ter é pedir para ele startups que ele tem investido e conversar com os empreendedores para entender como é que é esse investidor no dia a dia. Os seus clientes vão pedir referências suas, vão te perguntar quais são outros clientes que você entendeu, você tem um portfólio? Faz isso com o investidor. Conversa com startups que esse cara investiu para entender, depois que o cara dá o dinheiro, como é que ele se comporta. Ele de fato dedica tempo, ele abre a carteira de networking dele, ele te ensina, ele te dá um know-how. Isso é muito importante de você entender na prática. Depois que você fecha negócio, é muito complicado, dependendo da forma como você fez o acordo, desfazer esse investimento. E aqui entra, se você estiver falando com um investidor experiente, conversa com empreendedores que ele já investiu. Se você estiver conversando com um investidor que está indo para o seu primeiro negócio, pede para ele buscar ajuda, seja na cidade, seja fora, especializada para orientar do papel dele dentro dessa negociação. Por quê? Por mais que o investidor seja um sócio na visão geral, investidor não é sócio. Ele vai estar distante do dia a dia, ele pode dar pitaco e ele não pode dar alguns pitacos no projeto. Investidor e empreendedor tem direitos e deveres meio que padrões dentro do mercado. Só que se é o seu primeiro empreendimento e se é o primeiro investimento dele, a chance de dar cagada é muito alta. E aqui é importante dizer, por que eu estou falando para você buscar alguém que possa assessorá-lo? Porque não pode ser você, porque você é uma parte interessada nessa negociação. É muito importante quando a gente está falando de negociações muito importantes envolvendo duas partes, que você tenham pessoas idôneas, terceiras, não apaixonadas, assessorando o negócio. Parece que eu estou advogando em causa própria, afinal de contas eu trabalho na ASIS, mas não é o caso. O investidor vai olhar melhor, principalmente das limitações, do que ele pode e do que ele não pode fazer nessa negociação, se não vier de você. Essa qualificação é bom que venha de uma entidade especializada nisso. Pode ser uma aceleradora, um clube de investimento, ou mesmo uma assessoria de investimento que tenha know-how em fazer isso. Tá? Então, além dele agregar networking e know-how, ele tem que saber o que é ser um investidor. E aí você vai checar se ele sabe isso conversando com outras startups que ele investiu e também avaliando, se for o primeiro investimento dele, quem é que está assessorando essa pessoa. Quem é que vai te ajudar caso ele saia das responsabilidades, das linhas, dos limites de investidor empreendedor. A terceira coisa, que talvez seja mais subjetiva, mas é importante de você entender que essa é uma decisão muito importante, é você fazer o seguinte exercício. Se esse investidor não botar dinheiro no seu projeto, ele decidiu não entrar na rodada, ainda assim, você gostaria de tê-lo como mentor? Se a resposta for sim, para essas 3 perguntas, você está na frente de um investidor bala para o seu negócio. Provavelmente, a gente está falando de um investidor com alta probabilidade dessa relação dar certo. E você fala, Denis, mas como assim querer que esse cara seja o meu mentor? Se você traz um investidor que está trazendo só grana, está errado. Se você traz um investidor que está trazendo grana, networking e também know-how, é um bom investidor. Agora, se você quer esse cara como mentor, se você respeita a autoridade, a experiência, os cabelos brancos que provavelmente esse investidor tem, isso vai gerar uma dinâmica muito saudável na relação de vocês. Não é que você tem que concordar com tudo, não é que ele vai mandar em você. Mas vai ficar mais fácil para você ouvir o que ele está dizendo quando vocês discordarem.
E aqui é importante entender, um bom capitão se cerca de pessoas que não necessariamente concordam com ele. E muitas vezes é o papel do investidor dar o choque de realidade que o empreendedor precisa. Se você está trazendo um investidor que consegue cumprir o papel de mentor, que você teria como mentor, provavelmente vocês vão conseguir estabelecer uma relação duradoura, que vai durar o tempo suficiente para que ambos saiam satisfeitos dessa negociação. Revisando, não trazer só grana, trazer networking, trazer know-how, já ter investido em outras startups ou ter uma assessoria, se já investiu, conversa com esses empreendedores e faz a pergunta para si: eu teria esse cara como meu mentor? Eu teria essa pessoa como meu mentor? Se a resposta for sim, provavelmente você está conversando com alguém que vale a pena. Denis, fechei com esse investidor. E agora? Eu vou te dar 3 dicas que vale para a sociedade, mas vale muito para a relação que você vai ter com os investidores. E aqui é importante você entender a diferença. O investidor, ele não vai estar no dia a dia do seu negócio. Ele vai estar olhando o seu progresso ou a sua queda de longe. Dentro dessa dinâmica, com falta de informação, é muito importante, quando você tem uma dinâmica com falta de informação, é uma dinâmica que tem tudo para dar errado. Afinal de contas, na falta de informação, ele vai imaginar coisas. Você nunca pode deixar que a imaginação fértil de uma pessoa faça ela ter uma informação, uma percepção errada sobre o desenvolvimento do seu negócio. Então, quais são as 3 dicas que eu te dou de relacionamento com o investidor? Primeiro, transparência sempre. Quando a gente fala de transparência, é muito fácil você estabelecer uma rotina de comunicação para dizer para essas pessoas o que está dando certo, para dizer para o investidor por que ele fez uma escolha certa. Só que não é só se comunicar sempre, é se comunicar sempre de maneira transparente. É conseguir dizer para eles o que está de acordo com o plano, o que não está de acordo com o plano. Em ritmos constantes, tá? Eu já vi boas estratégias funcionarem. Tem alguns empreendedores que montam uma newsletter semanal ou quinzenal e mandam para os investidores com essa regularidade, com todas as novidades do projeto. Tem gente que monta um grupo de WhatsApp e manda um áudio todo dia, manda um áudio toda semana. Não importa a estratégia que você utilize para se comunicar. Se comunique sempre e se comunique de maneira transparente. Fale o que está acontecendo de bom, mas também fale o que não está tão legal. No fim do dia, coisas ruins acontecem com quem empreende. O nosso plano nunca é executado 100% da forma como a gente planejou. Não existe isso. Qualquer investidor profissional, qualquer pessoa que já tem empreendido, sabe que tudo que você está prometendo no momento que eles estão entrando não deve acontecer exatamente assim. Pode ser melhor, pode ser pior, mas vai ser diferente do que está combinado. A questão é o quanto diferente e como é que você vai lidar com essa diferença. Se você ocultar a informação deles, isso é hiper prejudicial. Então, tenta trabalhar da maneira mais transparente possível e fazer a comunicação o mais constante possível. E na medida do possível, se você trouxe um investidor que você gostaria de ter como mentor, nas decisões grandes do negócio, traz eles para as decisões. Seja uma pessoa, seja 2 pessoas, 3, vai depender de quantos investidores entraram na sua rodada. Aqui é importante você ter claro, um investidor que botou a grana, que acreditou em você e principalmente que acreditou primeiro, ele quer se sentir ouvido. E ele só vai se sentir ouvido e respeitado, privilegiado, se você der a oportunidade para que ele opine, para que ele dê a visão dele sobre as grandes decisões. O dia a dia é de responsabilidade do CEO, do diretor da empresa. Você não tem que ficar pedindo bênção para cada conta que você vai autorizar, para cada decisão rotineira que você vai tomar. As grandes decisões é de bom tom que você discuta com os investidores qual é a opinião deles sobre a direção que você tem que tomar, o que eles fariam numa determinada situação. Quando você traz investidores para o barco, é importante você ter consciência, você não está mais sozinho. Seja para o bem, seja para o mal, a partir de agora, a empresa tem um capitão, mas tem vários olheiros.
Quanto mais constante, transparente e quanto mais respeitados eles se sentirem, maior a chance dessa relação ser frutífera, ser duradoura. E entenda, provavelmente esse negócio, se você está falando de uma startup que cresceu muito e tal, em algum momento você vende esse negócio e começa de novo. A forma como você tratou esses investidores vai repercutir em outros investidores e neles mesmos. Talvez para o seu segundo negócio, terceiro negócio, se você fizer um bom trabalho, esses caras queiram investir em você de novo. Tudo vai depender da forma como você se relacionou com eles neste momento. Que fique claro, você não precisa, geralmente pelo tom dessa relação, pedir bênção para essas pessoas a cada decisão que você vai tomar. Pessoas inteligentes não tomam decisões sozinhos. A decisão no fim do dia é sua, porque a responsabilidade e o peso das consequências no fim do dia é sua. Porém, contudo, todavia, com quanto mais pessoas você se orientar, quanto mais opiniões você ouvir, mais educada vai ser a decisão que você toma. E se essas pessoas estão no barco com você, é importante que você faça com que elas se sintam respeitadas, que elas entendam o que está acontecendo e que elas possam opinar. Vamos nessa direção, vamos nessa, nas grandes decisões. Porque isso vai fazer toda a diferença na relação e principalmente na entrada de novos investidores nas rodadas futuras. Fez sentido essas dicas para você? Essas dicas fizeram sentido? Você acha que tem alguma outra estratégia para escolher um investidor certo, um momento certo de trazer um investidor? Deixa aqui nos comentários a experiência que você teve escolhendo investidor, seja ela positiva ou negativa. O objetivo desse vídeo é fazer com que você, que está no momento crucial do seu projeto, tenha uma referência para te ajudar. E se você quiser a ajuda aqui da ASIS, a gente está à disposição. Meu nome é Denis Ferrari, conta comigo para o que você precisar. Um abraço.